Taxa Selic caiu mais uma vez. Estamos numa sequência de queda atrás de queda. O Banco Central tá bonzinho? Será? Será que é pressão do Lula em cima do Banco Central? Nós vamos falar de tudo que está acontecendo na economia brasileira e o que pode acontecer com o seu dinheiro. Então fica até o final desse vídeo que vai te ajudar muito. A taxa Selic caiu aí 0,5%. O mercado já esperava essa queda, não foi surpresa para ninguém, mas fato é que muitos investidores estão tristes, principalmente aqueles investidores que gostam da renda fixa. Infelizmente, cada dia que passa, a renda fixa começa a ficar menos atrativa. Porém, a renda fixa não morreu. Nós vamos falar tudo aqui nesse vídeo. Mas antes de mais nada, já peço a sua gentileza. Levei um baita tempo para montar esse roteirinho aqui para você, né? Enfim, toda uma estrutura aqui que eu preciso para gravar para ti. Aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda demais a manter esse canal gratuito. Mas vamos lá, taxa Selic caiu e agora o que acontece com os seus investimentos? E antes de falar sobre a taxa Selic, a gente sabe, né, que a pressão do governo em cima do Banco Central está muito grande. Para quê? Para que o Banco Central dê uma canetada e empurre a taxa Selic para baixo, tá? A minha opinião é que o presidente do Banco Central vem fazendo aí um bom serviço, tá? Ele vem reduzindo aos poucos a taxa Selic, porque a gente precisa tomar cuidado com a inflação, né? Ela é um fantasma, mas que corrói o nosso dinheiro e a gente precisa ficar esperto porque olha o que aconteceu na Argentina, né? Inflação de mais de 100%. Imagina você, tá? Imagina o seguinte cenário, você tem um apartamento para alugar ou uma casa para alugar, tá? No dia 1 de janeiro você resolve colocar para alugar a sua casa por R$100. Só que lá no dia 31 de dezembro, a inflação de 100% fez corroer totalmente o seu dinheiro, tá certo? Ou seja, você até perdeu dinheiro ao alugar, porque todo o dinheiro que você veio recebendo de aluguel, chegou lá no final do ano, a inflação corroeu esse dinheiro e aí, meus amigos, já não valeu de nada. É como se você não tivesse recebido R$1. Então, na Argentina, muitas pessoas até, né, eu vi uma entrevista recente de um senhor falando que ele deixava o seu imóvel fechado, ele nem colocava para alugar, porque ele falou, e se eu colocar para alugar, eu vou acabar perdendo dinheiro no final do contrato, tá certo? Então, temos que tomar cuidado com a inflação sim aqui no Brasil e o Banco Central acho que vem fazendo um serviço de excelência, tá certo? Até melhor do que nos Estados Unidos, a gente conseguiu combater a inflação, até melhor do que os países desenvolvidos como a Europa, até mesmo como os Estados Unidos, tá? Mas a minha dúvida é a seguinte, né? Eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre o ministro da Economia, o atual excelentíssimo Fernando Haddad? Comenta aqui embaixo comigo, tá? E se você sente saudades aí do antigo, né, do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes? Comenta aqui embaixo comigo e, se possível, até comente o porquê, tá? Por que você está sentindo falta do Paulo Guedes ou por que você está gostando do serviço aí do Haddad? Na última reunião do Copom, que aconteceu em janeiro de 2024, o Copom, né, o comitê ali do Banco Central, já tinha deixado claro, né, que abriu as portas para mais quedas aí da taxa Selic, tá certo? Se falou muito sobre a questão de nas próximas reuniões cair de 0,5% em 0,5%. Bom, em janeiro a taxa já tinha caído para 11,25% e agora nós estamos então com 10,75% com essa nova queda de 0,5%. E o mercado acredita que nós vamos fechar o ano com uma taxa Selic em 9%. Então as próximas reuniões a gente deve ter quedas aí de 0,5% ou até quem sabe aí de 1% caso o Banco Central resolva acelerar o processo. Fato é que o Banco Central vem calminho, vem tranquilão ali, porque a gente sabe que os alimentos estão pressionando muito a questão da inflação e a gente sabe que a gasolina também está pressionando aí a inflação. Então o Banco Central ele está tomando muito cuidado para não fazer um movimento muito radical e aí jogar todo o trabalho fora que vem sendo construído aí nos últimos anos para que a gente possa combater a inflação e melhore, retome a nossa economia aqui no Brasil que vem se recuperando aos poucos. Eu puxei no Banco Central, né, o índice da inflação, como é que tá? Então a gente percebe o quê? Né, que ali em julho de 2023 a gente teve uma queda brusca da inflação, tá certo? Depois ela voltou a subir para meados ali de 5% e ela vem se mantendo em 4,5%. A meta do governo é fechar ali com 3,75%, tá? E a gente continuando com uma taxa de juros controlada, tá certo? Com uma inflação ali na casa de 4,5%, eu acredito que a economia brasileira tende a se recuperar muito forte aí para 2025. E entrando aqui no site do Tesouro, né, do Tesouro Direto, onde você pode emprestar o seu dinheiro para o governo e é considerado o produto hoje de renda fixa mais seguro do país,
né? E por incrível que pareça, você emprestar o seu dinheiro para o governo é mais seguro até mesmo do que emprestar dinheiro para os bancos, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, na tela do Tesouro Direto, tá? Então hoje nós temos aqui o Tesouro pré-fixado, tá? 2031, por exemplo, pagando aqui 11,07%, tá? Se você tivesse entrado aqui há uns, vamos falar um ano aí, quando a taxa Selic estava em 13,75%, aqui estaria muito próximo de 14,5%, tá? Então a gente já recuou aqui para casa dos 11% e deve continuar recuando com as próximas reuniões aí do Copom, porque a Selic vai cair e o Tesouro pré-fixado, ele paga 100% da taxa Selic. Então, quando cair para 9%, aqui vai estar em torno de 9 a 9,5%, tá? E a gente tem uma inflação de 5, então a gente vai ter um juros real aí muito próximo a 4, 4,5%, tá certo? Bom, então a festa da renda fixa, como nós tínhamos antes, pagando 14% um Tesouro pré-fixado, com uma inflação em 5, nós tínhamos um juro real de 9, tá? Isso acabou. Hoje nós temos um juro real de 4%, tá? E eu vejo muita gente fazendo contas erradas. Por exemplo, aqui no 11%. Pô, tô ganhando quase 1% ao mês, mas esquece de descontar a inflação, que corrói o seu poder de compra, tá certo? E lembrando que também temos impostos ainda embutidos sobre o lucro aqui dos rendimentos do produto de renda fixa, no caso como Tesouro Direto pré-fixado. Tá? Bom, olhando aqui, por exemplo, ó, Tesouro IPCA 2045, tá pagando IPCA mais 5,92. Também já caiu bastante. Antigamente a gente encontrava aqui IPCA mais 8. Então o que a gente está vendo? Os produtos de renda fixa cada vez pagando menos, tá? Tanto CDB como LCI, LCA, Tesouro Direto, todos eles começam a pagar menos porque eles acompanham muito a questão da taxa Selic. Agora, quais produtos eu considero que podem substituir aí, teoricamente, uma renda fixa? Aquela renda fixa que você quer para o futuro, tá certo? Porque no curtíssimo prazo, a gente tem que pensar o seguinte, uma reserva de emergência deve estar na renda fixa, não deve estar em nenhum produto de renda variável, tá bom? Então teve uma emergência, bateu o carro, precisa do dinheiro agora, tá bom? Você vai precisar aí de um CDB de liquidez diário ou até mesmo um Tesouro Selic também atende bem você aí quanto a uma reserva imediata. Agora, se você está infeliz aí com a queda da renda fixa, tá certo? Você não está feliz com os produtos que estão sendo oferecidos na sua corretora, bom, uma alternativa é colocar o seu dedinho na renda variável e aí a gente pode falar dos fundos imobiliários, tá certo? Que vão estar investindo tanto em tijolos, no caso em imóveis, que podem ser shoppings, galpões logísticos, lajes comerciais, até mesmo espaços que são locados para faculdade ou para supermercados. É muito interessante, mas também temos os fundos imobiliários de papel, que estão atrelados à renda fixa. Porém, pelos gestores terem aí a capacidade de contratar produtos mais interessantes, terem a inteligência de buscar melhores oportunidades no mercado, a gente vai conseguir contratar produtos até pagando mais do que a renda fixa tradicional, porém lá dentro dos fundos imobiliários de papel. E é isso que eu trouxe para você, tá? Eu trago aqui 3 fundos imobiliários de papel que estão atrelados sim à renda fixa, porém, qual é a grande vantagem? Os aluguéis são pagos mensalmente para você, você não precisa esperar o final do vencimento para ver a cor do dinheiro, você pode fazer o uso por mês ou pode até reinvestir dentro do próprio fundo imobiliário, que eu acho ideal para quem está começando a investir ou para quem já investe há algum tempo também, para aumentar o seu patrimônio, e eles são isentos da cobrança de imposto de renda. Então é uma grande vantagem aqui você investir em fundos imobiliários, bons fundos imobiliários e consolidados de papel, e é isso que eu trago aqui para você. Lembrando que eu não faço recomendação de investimento, eu estou apenas compartilhando com você uma estratégia interessante que você pode fazer, mas não esqueça de estudar, porque você é o responsável por contratar os seus investimentos. E o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui é da gestora Kinea, que está ligada ao Banco Itaú, que na minha opinião é uma das melhores gestoras de fundo imobiliário que nós temos no Brasil, e eu trago aqui para você o fundo imobiliário do código KNCR11, tá certo? Ele que também está muito atrelado aí a Selic, porém o KNCR11 ele tem toda uma estrutura, uma gestão interessante, tá? Vamos dar uma olhada aqui na ficha técnica dele. Olha lá, ele é um tipo de fundo, como eu falei, fundo de papel, tá? Ele tem uma gestão ativa, então o gestor vai estar sempre procurando ganhar mais, tá certo? Trazer melhores rentabilidades. Tem uma taxa de administração de 1% ao ano, mas você vai estar investindo em um baita de um produto com baitas gestores tomando conta aí do seu dinheiro. São 326 mil cotistas hoje no fundo, tá? Um dos maiores fundos de papel em relação ao número de cotista, porque realmente é uma ótima gestora. Nós temos aqui um valor patrimonial hoje de 5,7 bilhões de reais,
também é um dos maiores em relação ao patrimônio, tá certo? E seguindo aqui, olha lá, hoje com R$ 102,39 você já compra uma cota do KNCR11, tá certo? E aqui nos últimos 12 meses ele pagou 12,91% em dividendos, lembrando que ele é isento de imposto de renda. Tá? Então realmente aqui nós temos uma grande vantagem, ele vem pagando também acima aí dos produtos tradicionais de renda fixa. O seu preço sobre valor patrimonial está em 1,01, tá? Ele ainda está ali muito próximo do valor justo. Eu vou te explicar mais à frente o preço sobre valor patrimonial, tá? A sua liquidez diária está em 10,7 milhões de reais, então todos os dias ele é muito negociado. Se você precisar comprar, se você precisar vender, você vai fazer com facilidade, tá? Sempre vai ter alguém querendo comprar ou vender esse fundo imobiliário. Bom, e ele se valorizou, uma grande vantagem, tá? Porque além de pagar 12,91% em dividendos, ele ainda se valorizou quase 20%. Porque nos fundos imobiliários você tem duas chances aí de ganhar dinheiro, tá certo? No caso de fundo imobiliário de papel. Uma é a valorização da cota. Mais pessoas querendo a tua própria cota, ela se valoriza. E fora isso você tem os aluguéis que são pagos aí mensalmente, tá? Então, fora todo o pagamento de dividendos, os cotistas aqui ainda ganharam 20% de valorização sobre as cotas nos últimos 12 meses. E agora eu vou explicar para você mais a fundo a questão do valor patrimonial. Então olha aqui, eu puxei aqui no site Investidor 10 informações sobre o valor patrimonial, tá? O valor patrimonial por cota hoje do fundo está em R$ 101,09. O que significa que se nós pegarmos aqueles 5 bilhões, né, de patrimônio do KNCR11 e dividirmos eles por várias cotinhas, milhares de cotas que você também pode comprar ali por cento e pouquinho reais aqui como nós vimos, tá certo? Por R$ 102 hoje no caso, na verdade cada cota deveria estar valendo R$ 101, tá? Ele está negociando hoje no mercado a R$ 102. Então está muito próximo do valor justo. Só que a ótima gestão e os ótimos dividendos justificam aí pagar um pouquinho a mais. E aí vou te explicar mais a fundo a questão do PVP que está em 1,01, tá? Nada mais é do que a divisão aqui do valor da cota dividido pelo valor patrimonial, a gente chega em 1,01, tá? Então significa que hoje o valor da cota ele está um pouco acima do valor patrimonial que deveria estar valendo, tá? Esse é o PVP, preço sobre valor patrimonial, tá bom? Acima de 1 significa que ele vai estar mais caro, abaixo de 1 mais barato. Se tiver em 1, ele está praticamente aí no valor justo. Vamos dar uma olhada agora nos dividendos históricos do KNCR11, tá? E ele vai flutuar muito conforme a Selic. Por exemplo, aqui em 2020 a gente viu a Selic cair para 2%, foi uma coisa irreal que eu nem acredito que vai acontecer no Brasil tão cedo, tá? Realmente o Brasil não está preparado para uma taxa de juros tão baixa. A gente tem uma inflação, vai continuar existindo, uma inflação histórica na média de 4, 5% e a taxa Selic sempre vai ter que estar acima disso, na média de 8, 9%, tá? Então olha aqui, ó, nos últimos 5 anos, o fundo pagou 10,19%, mesmo com a Selic trabalhando em 2, 3, 4% ali no ano de 2020, tá? E atualmente ela vem pagando 12,91%, porque realmente a taxa Selic subiu. Ah, André, mas agora a Selic tende a cair para 9%, né? Quanto que o KNCR vai estar pagando? Olha, eu vou te dar um chute aqui, tá? Eu não tenho bola de cristal, mas acredito que 10, 11%. Tá? E detalhe, os aluguéis são isentos de imposto de renda, então é uma baita de uma vantagem na minha opinião, fora a chance de valorização de cota, tá? É um baita de um fundo, todo mundo está de olho nele e realmente é muito difícil você encontrar o KNCR11 negociando muito abaixo do seu valor patrimonial. E como eu falei para vocês, o KNCR11 ele vai pagar o quê? Todo mês aluguel, tá? Eu peguei essa tela aqui para vocês para justamente mostrar aqui, tá? Olha lá, pagamento aconteceu no último 13/3, 15/2, 12/1, 13/12, então todo mês ele vem pagando, tá? E você vai ver aqui, ó, em março ele pagou 95 centavos por cota, ali em janeiro, desculpa, ele pagou R$1,07, em dezembro ele pagou R$1,01, tá certo? Então percebam que ele é bem perene também quanto aos seus pagamentos e todo mês ele vai cair como um reloginho na sua conta corrente. Vamos falar agora de mais um fundo imobiliário de papel que eu trago aqui para você, mas antes de mais nada, por favor, confira aqui em cima se você ainda está inscrito no canal Mestre da Riqueza, porque o YouTube derrubou vários inscritos do meu canal. É muito importante que você confira se você está inscrito. Se você não tiver inscrito, vai lá, se inscreve e ative também o sininho com todas as notificações para que você não perca nada aqui do meu canal. Continuando aqui, nós vamos falar agora do VGIR11, ele que vem pagando altíssimos dividendos e é um belo fundo de papel também.
Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ele é um fundo do tipo papel, como eu falei para vocês, também tem uma gestão ativa, o gestor vai estar sempre procurando ganhar mais do que o mercado, tá? Tem uma taxa de administração muito tranquila de 0,20% ao ano, são 237 mil cotistas no fundo hoje, tá? E olhando aqui, ó, a cota do VGIR11, ele é super atrativo, tá? E tá custando R$ 9,77 por cota. E ele pagou nos últimos 12 meses 14,56% em dividendos, um baita de um dividendo isento de imposto de renda, tá? O seu PVP está em 1, ou seja, já expliquei o que é o PV sobre VP, tá no valor justíssimo, tem uma baita liquidez diária de 4 milhões de reais negociando todos os dias, e olha lá, fora ter pago quase 15% de dividendos nos últimos 12 meses, nos últimos 12 meses suas cotas também se valorizaram 19,46%. Então, os cotistas do VGIR estão sorrindo aí de orelha a orelha. E olhando aqui, nós vamos ver o valor patrimonial por cota em R$ 9,76 e o valor da cota está em R$ 9,76, então exatamente aí no valor justo, tá? E nós temos um valor patrimonial de R$ 1 bilhão, é um patrimônio também muito interessante. Olhando aqui a questão dos pagamentos históricos, o VGIR11, ele pagou atualmente 14,56% e desde 2019, que quando ele foi lançado, ele está pagando uma média de 13%, tá? Então tá excelente os pagamentos aqui do VGIR11 e olha lá, ele também vem pagando todos os meses dividendos aqui, ó. Então ele fez pagamentos aqui, ó, no dia 19/3, 21/2, 18/1, 19/12, então pagamentos também super perenes aqui para o VGIR11. E o terceiro fundo que eu trago para você, também de papel, é o Habit 11, tá certo? Que também vem pagando bons dividendos e eu também acho bem interessante. Sua taxa de administração também está em 0,20% ao ano, taxa de gestão também ativa, tá certo? É um fundo de papel com menos cotistas, mas com um bom número de cotistas. São quase 70 mil cotistas hoje no fundo. E hoje, com apenas R$ 91,78, você já compra uma cota desse belíssimo fundo que pagou nos últimos 12 meses 14,44% em dividendos. Tá? O seu PVP mostra que ele está negociando hoje abaixo ainda do que ele vale, mesmo após forte valorização que ele teve nas suas cotas nos últimos 12 meses. Tá? A liquidez diária de 1,4 milhão de reais todos os dias, também super negociado, a liquidez é bem importante, tá? E a variação nos últimos 12 meses aqui de 23%, então os cotistas também estão muito contentes aí com o Habit 11, tá? Valor patrimonial por cota está em R$ 98,38, ele está negociando a 91, então está bem atrativo aqui as suas cotas, tá? Ele tem um valor patrimonial de quase 800 milhões de reais, também é um patrimônio grande para o Habit 11, tá? E nos últimos 5 anos ele pagou 18,37% em média e atualmente 14,44%, tá? É um fundo que foi lançado ali também por volta de 2019. Bom, vamos dar uma olhada aqui no Habit 11, também veio pagando dividendos todos os meses, bonitinho, como funciona e tem que ser aqui os fundos imobiliários de papel, tá certo? Mas é isso aí, taxa Selic caiu, a renda fixa não morreu, mas ela tá menos atrativa, tá bom? Bom, fundos imobiliários, na minha opinião, é uma ótima forma para você viver de renda, é uma ótima forma para você construir um patrimônio aí seguro, tá certo? Quero saber de você quais fundos imobiliários de papel que você está investindo. Comenta aqui embaixo comigo, tá legal? Um grande abraço para você e até a próxima.